Persona em Foco de hoje é um programa especial sobre um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Quase um mito, né, Anali? É mesmo, Atílio. Ela estreou pela primeira vez quando ainda era um bebê. Mas depois estreou profissionalmente aos 17 anos. Ela esteve nos palcos e nas telas durante 80 anos. No Brasil e no exterior. Impressionante. É um símbolo do teatro brasileiro dos séculos 20 e 21. Nossa persona em foco de hoje é... Bibi Ferreira. Um dia. Preciso mais do que isso? Por quê? Pra quê? Quem te pariu só precisou de um dia. Quando me deu um dia, você se traiu, Creonte. Você não passa de um imbecil, porque hoje me deu muito mais do que devia. Pra mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura. Dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, um dia pra placar minha agonia, toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Eu achei a gota d'água tão difícil, vou lhe contar. Eu já morava com Paulo, morávamos juntos, quer dizer, vivíamos juntos. Ele começou a escrever a peça e tal, mexeu, né? Eu também dei palpite, pá. E aí, eu digo, Paulo, você me desculpe, mas eu estou muito cheia de opiniões suas e coisas, muita gente em volta, tremendo espetáculo, Chico Buarque, muito, sabe, asfixiante é a palavra, asfixiante. Eu vou fazer o seguinte, Paulinho, eu preciso procurar esse personagem aí, essa tal da Joana, preciso procurar. Já sei de cor, só de cor que você procura. Não sei como ainda, estou muito perdida, é muita coisa, é grande, é longa, são 2 horas e tal, é muita coisa. Me deixa um pouco em paz, meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. Corina, faz um favor pra mim, mulher, baixa mais razão. Diz pra ele que eu tô aliviada, que minha dor tá passando, vai! Só um santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata. Dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar minha agonia, toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Paulo era muito compreensivo, peguei 3, 4 coisinhas, botei numa valisa, peguei um táxi, fui para o Copacabana Palace, porque também não... Fui para os apartamentos do Copacabana Palace, peguei um daqueles apartamentos do Copacabana, me enfiei lá dentro com a peça Gota d'Água e eram 3, 4 semanas por aí, foram 3, 4 dias, 3, 4 semanas, sei lá, eu comecei a dominar, porque eu tinha o prazer de poder revelar. Que a gente só consegue fazer bem feito quando você tem vontade de mostrar para o outro. E aí chegou o momento de querer mostrar.
E foi o momento exato, certo, de estrear a Gota d'Água. Tudo está na natureza encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola e coentro, gordura, sangue e frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento, uma pitada de dor, uma colher de fermento, uma gota de terror. Quando ela recita Joana, fala o diálogo e canta Joana, eu assisti 4 vezes e me comovi as 4 vezes. Eu vi teatro em vários países do mundo. A maior interpretação de uma atriz que eu vi em toda a minha vida foi a Joana da Bibi Ferreira. É uma coisa absolutamente inesquecível. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus e suor. Mas inventa um segmento, intensifique a mistura, temperódio, lagrimento, sangalho com tristezura, carnento, venemoinho, remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho, moa, carne, sangue, coentro, chore, envenene a gordura, você terá um unguento, uma baba grossa e escura, essência do meu tormento, em molho de uma fritura de paladar violento que engolindo, a criatura repara no meu sofrimento com a morte lenta e segura. A primeira escola que eu fiz teatro aqui em São Paulo foi lá perto de casa, né? E a escola do Grego. E a gente começou a estudar a Gota d'Água. E aí, uma outra professora, um dia me entregou uma fita cassete com a peça toda, né? E aí eu fiquei alucinada. Quando eu ouvi, eu simplesmente via cada cena, eu via a emoção dela, sabe? Aparecia na minha memória a imagem dela através da voz. Então, eu dormia ouvindo aquela fita cassete, dormia. Foi, assim, arrebatador. Que lhe apagasse a luz, vedasse a porta e abrisse o cais. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora eles estavam comandando meu destino e eu fui, recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber se eles resistem à ressaca. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa, por favor. Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Minha mãe era uma mulher muito bonita. Muito bonita, de cara, de corpo, de tudo, uma mulher inteligente. Mamãe tinha 15 anos quando eu nasci. Quando mamãe tinha 30, éramos 2 amigas. Com 1 ano de idade, meus pais se separaram e aí minha mãe entrou para uma companhia de revistas espanhola, Companhia de Revistas Velasco. E ela era corista da Companhia de Revistas Velasco. Ela era contratada justamente do Eulogio Velasco, que tinha companhia de revista que viajava por todo o mundo latino-americano. E ela era corista. E eu era uma coisinha. Tinha 3 aninhos e entrava no final das coisas e tal. E tinha um final muito rico de teatro musical.
que desciam as pedras preciosas, ruby, the emerald, the sapphire, não sei o quê, desciam as pedras preciosas. E a última era eu descendo uma escadaria pequenininha, com 3, 4 aninhos, e eu era a pérola. Então, era uma pérola verdadeira, claro. Eu descia vestida do mesmo jeito que a grande vedete Maria Cavalier. Descia a escadaria, pronto, aquela... E eu cantava, imitava todos os artistas que tinham apresentado antes os seus números. Eu voltei com 4 aninhos e falava espanhol, meu primeiro idioma. Rechiflado en mi tristeza, yo te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. A minha casa, né? Só se ouvia música argentina. Minha casa, minha mãe, espanhola, mas só falava espanhol em casa. Trabalhava numa loja onde também a seção de mulheres era muito importante. Casa Harrods, em Buenos Aires, ligação com a Harrods de Londres. A minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida. Não fosse minha mãe, eu estaria deste tamanho, gorda, porque eu era muito preguiçosa. E não fosse a mãe que eu tive, veja, eu não teria estudado nada, aprendido coisa nenhuma. A minha avó era completamente dominada por mim. Vovó, que passa? Eu digo, mira, vovó, estou mal da garganta. Era o colégio, então eu não queria ir pro colégio, eu ficava sem voz. Aí o ônibus chegava. Vamos. La nena não pode ir, que la nena está enferma. Tá. O ônibus saía, a voz voltava. Voltar, a escola era comigo. Mamãe exigiu sempre de mim o tempo ocupado. O ócio era uma coisa que não existia na minha casa, nem na minha família. Sempre ocupada. Na idade de 15 anos, eu falava 5 idiomas. Porque professor entrava, saía outro professor, entrava outro professor, saía outro professor, e eu só estudava. Eu tenho uma boa pronúncia do inglês, que eu domino com muita facilidade, o idioma, muita facilidade. O francês bem pior, e o alemão, der Mond scheint auf mein Lager, ich schlafe nicht, meine gefalteten Hände ruhen in seinem Licht. Isso é Gustav Falke, um dos grandes poetas alemães. Estou representando para você em alemão, nunca pensei que ia recitar para você em alemão. Nós não tínhamos dinheiro. Quer dizer, não éramos uma família abastada, nem vivíamos de rendas. Minha ambição era só comprar suéter. Era uma ambição pequena. Então, o que é que eu fazia? O professor me ensinava violão, as posições, né? Dó, segunda de dó, terceira de dó, mais difícil. Depois era o lá, papapá. E tudo que eu estudava, eu passava para outra pessoa cobrando. Eu era professora. E assim eu fui comprando as coisinhas que eu queria e eu era feliz. Mas a minha mãe trabalhava muito. Ela fazia limpeza de pele. Ela tinha um pequeno consultóriozinho em casa. E ali ela consultava as senhoras educadas, belas, com dinheiro do Rio de Janeiro, que iam para lá. E mamãe, assim, conseguiu encher umas caixinhas que ela tinha dentro de um armário. Gás, luz, telefone, aluguel, telefone e Bibi. Bibi, professor disso, professor daquilo, professor do outro. Isso não quer dizer que eu tenha aprendido o que me ensinaram, né? Mas mamãe fez muita força para que eu tivesse, enfim, uma base para aquilo que eu viesse a ser,
eu pudesse pisar com certeza e com seguridade. Não fui herói nem soldado. Não fui doutor nem banqueiro. Não fui padre nem juiz. Mas fui o Zé Fogueteiro. Fui mendigo e usurário. Fui burro e fui o sábio. E fui o bobo do rei. E fui Francisco de Assis. Porque o que eu sou é ator. E irei para a posteridade assim, ó, com esse nariz. Ô, Bibi, é verdade que você com 24 dias de vida, 24 dias de vida, já estava no palco? É o que contam, que foram colocar uma boneca em cena que deveria entrar nos braços da minha madrinha Abigail Maia, que era uma grande atriz naquela ocasião, uma grande voz, uma grande cantora. E chega, cadê a boneca? Não tem boneca. Então, a filhinha do Procópio, recém-nascida, tá aí no camarim com a mãe. Então, papai entrava na peça, papai ainda não era conhecido, não era ainda o Procópio Ferreira. Então, aí foram lá, pegaram a Bibizinha, tiraram de qualquer caixa, qualquer lugar, qualquer canto. E lá entrei eu e fiz xixi em cima da minha madrinha. É o que o papai conta. Meu pai praticamente era uma lição todo santo dia, a corrigir-me erros de português e por aí, né? Naquela época, uma moça com 17 anos era muito criança. Eu tinha 17 anos quando eu estreiei com o papai, pessoa muito alegre, muito divertida, um espírito fantástico. Mirandolina. No começo, muito difícil, papai muito exigente, e eu, principiante, não tinha a mínima ideia do que se tratava de teatro. Me botaram assim, vai! E eu fui. Eu entrei por necessidade do meu pai. Não era porque eu gostava de teatro e eu queria ser atriz. O papai estava encrencadíssimo e precisava fazer uma grande coisa e não tinha repertório, estava faltando a peça. É um artigo definido, faltava. Então ele disse, eu preciso ter uma ideia, uma ideia. E o Gastão Pereira da Silva disse, estreia a tua filha. Eu fazia teatro municipal, dançava no teatro municipal, que toda menina fazia, tocava pianinho, que toda menina da minha geração também fazia. Mas ser atriz de teatro, isso não tinha vindo na minha cabeça. Entrei por necessidade do meu pai, porque ele estava encrencadíssimo, cheio de dívidas até aqui. Compra isso, compra aquilo. Então, eu fui para salvar a família. Fiz muitas peças com meu pai, fiz com ele Quebranto de Coelho Neto, fiz Escola de Maridos de Molière, fiz muitas peças. Peguei muitas peças que eu não gostava de representar, muitas, porque o repertório era mais rápido. O meu pai tinha um ritmo mais rápido de produção. Eu não gostava dos textos, não. Eu não gostava muito da temporada que eu fiz com o papai. Mesmo porque começou a ficar muito difícil trabalhar com o papai, porque o público só admitia peças em que eu fosse ou filha ou sobrinha. Nós fizemos uma peça, uma vez, chamada Uma Noite de Amor, do Ladislau, o grande autor húngaro. E ele fazia meu amante. Pra quê? O público ia levantando, né? Aos pouquinhos iam desaparecendo. E a peça foi um insucesso, foi um fracasso total, porque eu não conseguia dizer as coisas com facilidade para papai também encabulava, a gente fugia, sabe? Não havia o olho no olho, né? Aquela coisa de I love you, you love me, não tinha isso. E nós ficamos encabulados e passou para a plateia. Passando para a plateia, né? Que é a única que sabe de tudo, foi um vexame, porque
Eu errei o texto, papai errou, nós nos sentimos mal. No final da peça eu deveria dizer, graças a Deus, meu amor, nós estamos a sós aqui, para esta noite, que será uma noite infinita de amor. Tá? Eu disse, graças a Deus que acabou, papai. Aí foi um desastre, a plateia, o que aconteceu? Desceu o pano, papai não desceu, não permitiu que abrisse o pano, também, claro, nem deveria, não haviam palmas. Meu pai era muito generoso, sempre no palco, fora do palco. E ele me dizia só uma coisa, fala alto. Ele passava por mim, às vezes na representação, estávamos aqui, cruza para lá, senta, levanta, vem para cá, porque essa posição do teatro, né? Cruza 2, vai a 6, essas coisas. E ele me dizia sempre, fazia assim para mim às vezes, fala alto. Se você não domina pela palavra, não há possibilidade de dominar nada. Meu pai sempre me ajudou nos grandes momentos de grandes indecisões quanto à definição de personagem. E passei por isso momentos muito difíceis. Por exemplo, um papel dificílimo na minha carreira foi O Noviço, de Martins Pena. Eu fiz o Noviço Carlos. E o meu pai me ajudou muito nesse papel. Eu adorei fazê-lo. Foi muito difícil chegar à voz do Padre Eco, do Carlos, Noviço Carlos. Foi porque foi um trabalho que você teve que fazer exercício, sem parar, para descer a minha voz alguns tons. Então, tudo que é muito trabalhoso, assim, e que é realmente um desafio muito grande, esse é um desafio forte. Ficar realmente um rapaz, eu fiquei. Quando a Hortência Santos entrou no camarim, e eu estava já de noviço para fazer o ensaio geral, e ela entrou, meu Deus, o Procópio! Ela pensou que era papai jovem, quando ela conheceu o papai. Rapaz, a roupa batina. Eu fiquei assim, apaixonada. Perder principalmente as mãos foi talvez a coisa mais difícil até do que a voz. As mãos, perder a minha feminilidade. Que de repente a mão, ela, sem querer, você esquece. Isto foi terrível. Trabalhei com o papai nesses 4 anos, aprendi tudo o que podia, ficou metade sem saber nunca coisa nenhuma, difícil saber alguma coisa sobre o teatro, dificílimo. O meu pai um dia chegou e disse para mim simplesmente esta frase, minha filha, você precisa agora trabalhar sozinha, você já sabe muita coisa, já lhe ensinei, e eu estou do seu lado, para lhe explicar qualquer coisa que você necessite. E ele abriu a estreia da minha companhia, dizendo, está aberta a filial. Surgiu a transformação, por exemplo, tirar o ponto, eu que tirei. Tem sempre uma razão. Não é assim, o ponto, você... Por que razão? Porque o público era menor. Então você tinha que ter muitas peças. E como é que você ia estudar aquilo tudo, meu Deus do céu? Ainda por cima dirigir. Dirige de cor, bababá, muita coisa. Não dava tempo, não dava tranquilidade, não vivia, não tinha prazer em representar, em estudar, em ensaiar, não tinha. Mas eu fazia com que tivesse. Tirou o ponto, agora flat, tudo igual. Isso foi muito importante. Senão o ator ficava preguiçoso, sempre de ouvido, ponto. Naquela época eu era apenas uma jovem interessada em tudo na vida, mas não propriamente com aquela paixão que já muitos jovens, com 20 anos, já tinham naquela ocasião e hoje têm pelo teatro.
Eu não, era apenas uma moça de 20 anos, voltada para 1000 coisas, mas sempre voltada para uma muito séria, que era a disciplina, a vontade de fazer a coisa. Eu amo, hoje em dia, fazer teatro. Não amava tanto quando comecei, não podia. Eu não estava apaixonada pelo teatro, não ia ser artista de teatro. A paixão é sempre uma coisa demasiadamente forte e perigosa. Eu acho que eu não tenho bem paixão pelo palco, não. Eu tenho paixão pelas coisas que me acontecem dentro do palco temporariamente, como projetos novos. Mas eu acho que é mais uma questão de grande amor. É um amor e um respeito que vem de tradição. Vem da tradição de já meus pais, dos meus tios do circo, da minha mãe bailarina, dos cantores de ópera na família. Are you civilized? I can read and write. Is it the salt that made you civilized? Salt? Yes. I've heard most Indians got civilized because of salt. Vou entrar num assunto muito delicado. Eu sempre me achei muito feia e não estava disposta a mostrar o que eu não gostava em mim. Não acho que eu tinha um físico, um esqueleto. Sabe, para cinema precisa ter um esqueleto especial, uma certa... Não sei, não sei explicar. É diferente, a câmera está aqui, o pescoço não é lá muito grande, então, sabe, acho muito complicado. E aí foi uma das coisas, me via fazendo filme e não gostava. Eu achava que eu era melhor do que aquilo. Moreno, cor de canela, cor da pomba Juriti. Moreno, cor de canela, cor da pomba Juriti. Tu não sabes, ó moreno, o quanto eu gosto de ti. Tu não sabes, ó moreno, o quanto eu gosto de ti. E também, eu nunca tive muito convite para cinema, não. Não tive. Mesmo porque ninguém se aproximaria para me convidar para cinema, uma vez que eu estava sempre tão empenhada com o teatro, não somente com o teatro de comédia, como depois cheguei a dirigir óperas. Eu dirigi a Carmen de Bizet, dirigi o Rigoletto de Verdi. Enfim, coisas que levam muito tempo de estudo, não somente o ensaio, mas o estudo que você precisa ter, o trabalho, a cultura, para poder entrar num ensaio desse. O incêndio, né? Tudo. Teatro de revista era um teatro muito caro. Tinha trazido gente de fora, tinha contratos com essa gente toda. Orquestras, maestro, tudo isso. Muita gente em cena, corais, bailarinos. E pegou fogo o teatro. Teatro Carlos Gomes do Rio de Janeiro. E aí faz de novo. Faz de novo. Vai fazer o quê? Ficar se queixando?
quando cheguei em Portugal, também a coisa não correu bem para mim. Porque estavam esperando que eu levasse um repertório melhor, um repertório que eu estava acostumada a levar no Brasil. E eu levei um repertório pior que eu levava aqui. Um repertório de excursão de pequenas cidades. E o português sabia muito a meu respeito, e eu não sabia que ele sabia. Aí, quando chegamos, e ele disse, mas, meu Deus, esta mulher não traz o Molière que ela fez, o Martins Pena que fez, o Coelho Neto que fez, enfim, os autores brasileiros também. Daí o público também não foi. E nesta hora que nós estávamos muito mal em Portugal, o empresário querendo que nós tivéssemos um Natal melhor, porque era 3 dias depois, era o dia 25, ele disse, olha, eu vou dar o teatro para vocês, fazem o festival, tudo muito bem. Fizemos, e no meio da plateia estava um senhor chamado Carlos Lopes, autor da Revista Portuguesa. Revista em Portugal é uma coisa muito importante, tão importante como era no tempo de Walter Pinto no Brasil. E este senhor me disse, mas por que estás a perder tanto tempo para fazer comédia, pá? Quando podes fazer revista? Eu tinha feito no Brasil, Escândalo de 50, 51. E ele disse, mas aqui em Portugal, filha, deves fazer justamente revista. Vai, canta, dança, e tens muita veia cômica, vai lá. Aí fui, fiquei 4 anos estrelando companhias portuguesas em Lisboa. Eu tinha chegado em Portugal e eu ia estrear no Night and Day com Carlos Machado, num show com o Grande Otelo e Walter D'Ávila, chamado Festival. E veio o Manuel Carlos e o Álvaro Moya, vieram conversar comigo que iria estrear uma emissora nova em São Paulo, chamada Excelsior, e que gostariam que eu apresentasse cantores. Eu digo, como apresentar? Não, agora vai cantar fulano de tal, agora vai cantar... Já isso é muito pouco. Vamos mudar esse tipo de coisa. Vamos participar mais. E foi quando houve a grande mudança do show dentro da televisão brasileira. A lembrança mais remota que eu tenho da Bibi Ferreira não é no teatro, foi na televisão. Brasil 60, TV Excelsior. Bibi era uma espécie de... o primeiro Jô Soares. Ela fazia entrevistas com personalidades fantásticas, artistas maravilhosos. Alain Delon foi um dos atores fantásticos que ela entrevistou e eu assisti. E ela era absolutamente genial, né? E foi um sucesso muito grande. As melhores entrevistas, claro, e ter, enfim, as grandes novidades, os grandes entrevistados e termos os grandes cantores, as grandes atrações do país. E uma outra coisa que me lembro dela é Brasil sempre aos domingos. Um programa de 8 horas de duração. É possível você imaginar uma coisa dessa? Ao vivo, ao vivo. A televisão Excelsior podia emitir tudo isso porque ela tinha dinheiro também. Pertencia ao Simonsen naquela ocasião. E gente de muita visão. Dançaria assim toda esta noite, mas depois ia pedir. Podia até dizer que me convidaram para fazer My Fair Lady. Eu não tinha tessitura para cantar Fair Lady. Mas aí me disseram, escuta, não precisa. Quando vai ser o dó lá em cima, você dá a oitava abaixo e pronto, acabou. E assim eu fiz My Fair Lady, fiz a Lodolly, fiz um monte de musicais. E realmente eu fui assim para My Fair Lady. Muito medo. Eu não tinha participação nos lucros. Eu tinha um ordenado, o My Fair Lady, o Paulo Altran e eu, e o Jaime Costa. Estava maravilhoso, por sinal, também, na peça.
E a peça foi aquele sucesso brutal. Brutal. Uns bombons pra mastigar, umas lenha pra queimar, comer, dormir, cantar. Que era tão bom quanto de lá, viu? Tudo. Inclusive as roupas vieram de lá. Vieram roupas especiais para nós. Me lembro do Paulo Altran pegando um chapéu maravilhoso e ele dizendo, olha só para isto, não nega, né? Olha a raça deste inglês. E o Paulo Altran estava nessa entrada do My Fair Lady, com um chapéuzinho britânico, perfeição. E aí fomos para o segundo sucesso, Alô Dolly. Foi outro grande sucesso também. Agora, espetáculos muito bem levados. E não era assim. Tem que montar bem. Então foi montado assim, com toda a partitura americana. Não era, vamos facilitar aqui para ter menos músicos. Não, tem que ser exatamente como está nos Estados Unidos. Aqui estou, gente, só não sou um show, gente. Eu não te amo porque quero. Se eu pudesse, esqueceria. Quando nascia a Bossa Nova, quando o Brasil conquistava pela primeira vez a Copa do Mundo, quando Brasília ficou pronta, um cronista e uma cantora, chamados Antônio Maria e Dolores Duran, viviam os momentos mais ativos de sua vida no Rio de Janeiro. Enquanto o mundo se rachava e se abria, eles gastavam a vida procurando dentro de si mesmos explicação para o mundo. As suas mãos, onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Ai, se eu pudesse ir buscar, se eu soubesse onde encontrar seu amor, você um dia de chegar. Essa eu gosto muito de Antônio Maria. Agora veja como se parece com a outra. Ai, Dolores Duran, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Dolores Duran. Como Antônio Maria, o amor era quase o único tema de sua música. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Os dois se confundiam muito. Ela tocava um piano muito bom e uma grande harmonia, ao mesmo tempo que Maria tocava um violão, os dois poetas, os dois mal-amados, os reis da fossa, os reis do complexo, de tristeza, de dor de cotovelo. E as músicas dos dois se confundiam totalmente. Você não sabe qual é a canção de tristeza de um, a canção de tristeza do outro. O abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Nome: Antônio Maria Araújo de Moraes. Estado civil: cansado. Nacionalidade: brasileiro. Profissão: esperança. Dolores tinha morrido. Nessa mesma noite, ela tinha deixado um bilhete para sua empregada. Não me acorde. Estou muito cansada. Vou dormir até morrer. Dá-me, Senhor, uma noite sem pensar
só noite em que eu possa esperar. Sem esperança e sem sonho nenhum. Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar, onde é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar, quando a regra é ceder. Lindo. Aquilo era um sucesso. Uma das maiores explosões de aplausos que eu já ouvi na minha vida. Era a explosão de Paulo recitando O Homem de La Mancha. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Eu sou Don Quixote, senhor de La Mancha, vestido de ferro e furor. Andarei na estrada, madrasta sagrada, que a vida me predestinou. Eu, quando venho jogar, encho esta maleta e não aborreço os parceiros. Eu tenho esse dinheiro, eu preciso... Segura, cuida. Lima! Lima, providencie um médico, rápido. Médico? Sim, médico, rápido. Adalberto, oh, meu amor, o que foi? O que foi que houve? Ele sentiu-se mal, minha senhora. Nada. E esta parada aqui, quanto é que tá valendo? Hein? O que é isso? Tá faltando uma carta nesse baralho. Esta cara. Sabe que eu tô rindo? Você fez na hora do infarto. Eu nunca sabia, eu representei com ela na televisão. Eu não me lembrava, olha como eu sou louco. Olha que coisa fantástica. Não fiz assiduamente, fiz casualmente, né? Televisão, casualmente. Não sei se é porque eu não comecei fazendo novela em televisão, eu comecei como apresentadora. Não, a forma, o horário, o tempo que leva, isso não me apaixona. Agora, eu assisto a novela, gosto de novela, acho uma grande diversão, acho uma coisa excelente. Agora mesmo fiz uma minissérie, um papelzinho desse tamaninho na Marquesa de Santos, da televisão Manchete, uma coisa muito pequenina, mas não é uma novela. Mamãe, eu não gosto de galinha. Se a galinha fosse viva, eu não gostava de você também. Come, galinha. Sacre conta dos infernos, eu te ensino a ser um príncipe de verdade, eu te ensino. Seu cão vadio! Criados! Estaremos nos aposentos. E o príncipe quer mais galinha. Não gostaria de acordar às 5 da manhã, para ir para a televisão, ir para a sala de maquiagem, bota aquelas coisinhas todas, aí espera a hora, decora o texto de uma hora. Se eu posso fazer qualquer outra coisa, eu faço. Ei! Não! Você é Edith Piaf. Sabe que muita gente me diz isso. Você parece com ela. O que me interessa é o público, né? Que é a única coisa. Eu vou vender o produto para ele. E ele não viu o produto. Eu sempre penso, por exemplo, Piaf, quando foi. As pessoas não tinham muita ideia, não, naquela época, quem era Piaf. Isso era a peça, depois virou show. Mas primeiro era uma peça com 14 atores. E quando nós começamos a ensaiar, começou aquele burburinho, também imprensa, tudo. Eu disse assim, Piaf sozinho não, vamos botar embaixo uma frase. A vida de uma estrela da canção. E assim foi.
E aí pegou, e todo mundo saía dizendo que sabia quem era Piaf, mas entravam sem ter a mínima ideia quem era. A acordeonista é talvez a mais difícil de todas as músicas que eu cantei na minha vida, hein? Ou música difícil. Dificílima a acordeonista. Porque tem uma diferença de uma grande oitava, ou 2 oitavas, quase 2 oitavas. Pá, 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 pá. Ela é muito difícil musicalmente. E para você marcar o interesse, tem que ser a emoção também gradativa. Então, vou ter que interessar o público como vai interessar em terminar essa canção. Foi a Amália Rodrigues que disse, isso é textual. Ela disse, se alguém tiver que fazer a minha vida um dia, eu quero que seja Bibi Ferreira. O grande homem de teatro, Tiago Torres da Silva, português, ele veio para o Brasil para me ensinar todas as vogais, que são todas diferentes, é dificílimo. E ele, quando eu fiz o show, ele me ensinou vogal por vogal, sílaba, digo, por sílaba. Muito boa noite, senhoras e senhores, cá na nossa terra há bons cantadores, boas cantadeiras, choram as casadas, choram as solteiras. Era impressionante esse espetáculo. E eu, para fazer a Amália, eu procurei as roupas dela, principalmente a roupa com que ela estreou em Nova York fazendo a Amália. Esse vestido é igual. Eu acho, por exemplo, que essas duas personagens são muito importantes. Muito importante. O desbocado da Piaf, o largado, uma mulher que não ligava para nada, a roupa não estava ligando para cabelo, não ligava para nada, só queria amar e cantar, amar e cantar. Já a Amália Rodrigues, não. Mulher elegante, chique, com uma voz perfeita. Enfim, ela sabia que era bonita, ainda por cima isso, bonita. Então, eu tenho que sentir que eu sou bonita quando eu estou de Amália Rodrigues em cena. Encobre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Very, very funny as it seems. Some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down. All this old world is spinning around. Quando se bola um show, ele sai de conversas na hora do jantar, na hora da ceia. Depois que a gente acaba um outro show, conversamos. Olha, que tal? Peraí, bebê. Aí, vamos levar o pianista amanhã. Combino com o pianista, ia lá em casa, tá lá o tom. E aí saiu. It's Life. Essa música, ela é cômica. A puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. Então, essa música foi quem inspirou realmente fazer Sinatra. Nova York mete medo a qualquer um. A responsabilidade é muito grande. Mas é verdade, eu estou muito... Sinto-me assim, a palavra é gloriosa. Nunca me senti tão em cima, tão nas nuvens,
como eu estou hoje, sabe? I felt terribly in love with Hollywood. Hollywood was everything to me. The movies, you know, those kisses and everything. Wonderful. Numa das suas excursões aos Estados Unidos, depois que terminou o espetáculo, uma moça sobe no palco e fala em inglês com ela, vai, preciso te abraçar, se abraça com ela. E quem é essa moça? É Liza Minnelli, chorando, porque tinha sentido que a Bibi Ferreira era um caso absolutamente excepcional, fora de padrão e único. This is the most extraordinary evening I've ever had. Oh, come on. No, I mean it. I remember seeing my mom at Carnegie Hall when I was little. And I got the same feeling, like there's nobody like this. A person can do to an audience. The ephemeral spirit and the strength and the style and the humor, and it's just sensational. Really. One of the greatest. Eu fiz muita direção e não há coisa melhor para um ator do que ele dirigir, do que ele assistir o colega, do que ele trabalhar com o colega de outra forma, abraçá-lo artisticamente com a luz, com aquilo tudo. Eu trouxe a Dulcina de Moraes de volta aos palcos com uma peça de Sérgio Viotti. Dirigi um show de travestis chamado Gay Fantasy. Fez um grande sucesso. Dirigi Clara Nunes no seu último show, em 81. Dirigi Maria Bethânia. Enfim, e dirigi umas outras comédias. O primeiro ensaio é decor. Você não sabe? Então, vamos interromper durante um tempo. Vocês decoram e aparecem aqui, todos decor. Ou seja, o primeiro dia já era absolutamente decor, toda a peça memorizada, porque aí ela podia trabalhar. Chegou no teatro, oi, tudo bem? Os atores têm aquela mania de ficar conversando horas, batendo papo, falando o que aconteceu ontem, onde é que foram. Ela cortava imediatamente, dizia, vem cá, sobe lá no palco e começa aquela cena, a primeira cena. Aí o ator começa a primeira cena, sobe, contra-cena, Luizinho, vai lá, faz a segunda cena, vamos lá. Depois de 2 horas, 1h40, ok, um cafezinho rápido. E o café é uma coisa que se estende no Brasil barbaramente no palco, né? A pessoa pegava o café e dizia, escuta, enquanto você está tomando o café, você pode subir no palco, aquela primeira fala aqui, do começo do segundo ato. E ela recomeçava o ensaio e não existia sequer o café de 5 minutos. Posso orgulhosamente afirmar que eu comecei a minha vida como atriz profissional pela mão abençoada de minha grande e querida amiga até hoje, Bibi Ferreira. Se alguma vez em minha vida eu me senti acolhida, foi no meu primeiro encontro com Bibi Ferreira. Estávamos em 1954, eu regressava de um período de formação na França. É assim que ela me fez sentir quando me dirigia em Senhora dos Afogados de Nelson Rodrigues. Eu humildemente me coloco entre a imensidade de entusiasmados admiradores de sua arte, aqui no Brasil e pelo mundo. These vagabond shoes are longing
amo a Bibi, para mim é uma das maiores artistas do mundo. Eu fico louca com a Bibi, assim, de verdade, eu fico louca com ela. E aí foi lindo, aí teve um momento, né? Tem uma cena que eu tô com o Procópio, aí ele fala assim, você se tornou uma das maiores estrelas do Brasil, aí a gente ouve da plateia, muito obrigada. Aí, É um momento da primeira noite de amor. E é isso que é o teatro nos ensaios. Você vai procurando um caminho, você vai descobrindo novas águas, você vai descobrindo que o vento vai te encaminhando para as coisas certas, para as inflexões, para as expressões dos olhos, da boca, das mãos, da voz, da inflexão, do tom, do dinamismo, do corpo, da expressão corporal, de tudo aquilo que o autor está pedindo, que os autores das canções, das letras, enfim, é um momento tão lindo que é o momento justamente da descoberta, da grande aventura e do momento em que você rasga os mares, rasga as estrelas e rasga o público. Esse momento de comunhão com a descoberta é a coisa mais linda que o teatro tem. E isso se chama a noite de estreia, que nenhuma outra coisa tem igual.